Olá amigos do Cinema e Vídeo, nós estamos aqui com o primeiro videocast do nosso site, do nosso grupo de discussões do Facebook, e nós vamos escolher para falar neste primeiro videocast sobre este filme aqui, que é o espetacular Homem-Aranha, que é um reboot de uma série famosa que foi dirigida por Sam Raimi, que agora tem Mark Webber como novo diretor e uma nova versão do super-herói Aracnídeo. Durante alguns dias você teve a oportunidade de colocar no nosso grupo de discussões vários comentários, análises, dicas, sugestões, enfim, você participou lá e no final deste videocast a gente também vai sortear o ganhador de um par de convites para os cinemais. Portanto, torça o dedo, assista o nosso videocast até o final, que no finalzinho a gente vai falar o nome deste ganhador. Bom, nós vamos falar sobre o novo Homem-Aranha, o que achamos, o que gostamos, o que não gostamos, independentemente das opiniões de cada um. A gente sempre lembra que gosto cada um tem o seu, mas nós aqui do Cinema e Vídeo tentamos te dar as melhores análises para você também concordar ou até não concordar com a gente, mas para que você entre nesse debate. Para falar sobre esta nova versão, eu convidei aqui o Wesley, mais conhecido como Zilão, que é especialista no Homem-Aranha. É isso mesmo, ele segue há muito tempo essa história, está até caracterizado, né? Quanto tempo que você segue a história do herói Aracnídeo, Wesley? Que eu coleciono gibis e tudo que já saiu em banca de revista, loja, caneca, desde 89. Quantas revistas você tem falar nisso? Eu fiz umas contas hoje, acredito que eu devo estar tendo aí por volta de 800 e poucas revistas. Quer dizer, são 800 revistas sobre o Spider-Man. Eu trouxe até algumas aqui, né? Você tem revistas antigas, como... Isso aqui é o quê? Um almanac? Esse aqui é um especial, pessoal, assim, é um especial que lançou, muito interessante, né? Chamado Com Grandes Poderes. É um gibi que fala sobre uma outra realidade se ele tivesse, por exemplo, detido o ladrão. O que teria acontecido. Então, no universo dos quadrinhos sempre tem isso. O que aconteceria se... Então, eles sempre viajam na maionese, essas histórias. Viajada. É interessante, é legal isso aqui. Pois é, e vamos falar então todo mundo está esperando para os nossos comentários, né, sobre o Homem-Aranha. O que você achou dessa nova franquia agora dirigida por Mark Webber? É melhor ou pior do que Sam Raimi? O filme é bom? Então, uma coisa que eu acho que o pessoal precisa entender, e eu acompanho as discussões, é que nesse caso não é que é melhor e nem pior. É diferente. Então, para quem entende de quadrinhos, sabe que a primeira trilogia, né, ali do Tom Maguire e tal, ela é baseada nos gibis antigos. E essa nova proposta já é baseada no Ultimate Spider-Man, que é uma renovação que foi dada zerar os gibis para alcançar uma nova geração, essa geração século XXI. Então esse filme é baseado nessas séries que inclusive tá aqui. São esses gibis. Você pode ver pelo gibi também, né, para quem não conhece essa nova série do Ultimate Spider-Man, como no gibi, né, tem muita gente reclamando, tem gente colocando aí, né, que o herói está muito cabeçudo, com o corpo franzino. E ele é realmente no gibi também cabeçudo, mais franzino, né, você pode ver aqui, mas é um pouco exagerado o desenho dele, né? No filme ele tem 16 anos. E aqui nesse gibi, nessa série de Ultimate, ele tem 16 anos. Tá? Quer dizer, tá bem fiel então. Fiel, nesse sentido, é um Peter Parker mais novo, mais adolescente, que até, como no filme mesmo, brinca de skate. Menos bobão. Mais esperto um pouco. Né? Agora, baseado nas revistas que você tem, o filme tá fiel a The Ultimate Spider-Man? Tá fiel, entendendo que tem que se adaptar toda uma história para o cinema. Então, se você olhar detalhes, é isso que é interessante. Se você olhar no grosso, aí você vai achar, entre aspas, falhas. Mas você tem que olhar em detalhes. Então, olhando em detalhes, o filme está fiel ao Ultimate Spider-Man. Bom, então agora eu vou falar um pouco do que eu achei do filme como crítico, e o Wesley fala do que ele achou como crítico do Homem-Aranha, né? Eu vou falar de uma maneira geral como crítico de cinema. Eu particularmente, como eu já até havia dito aqui no próprio grupo, no próprio site e também no nosso programa de TV, eu gostei muito dessa versão nova e gostei até mais do que a própria trilogia de Sam Raimi. Não que eu não tenha gostado dos filmes antigos. Pelo contrário, eu amei os filmes antigos, com exceção do terceiro filme, que eu não amei,
gostei apenas, achei um pouco exagerado, o Sam Raimi exagerou na quantidade de vilões, aliás não foi o Sam Raimi, porque na verdade a Sony queria colocar muitos vilões, e aí começou a briga entre Sam Raimi e os produtores, enfim, que acabou saindo Sam Raimi, Tobey Maguire, Kristen Dunst, enfim, e tendo continuidade com essa nova versão que é do Mark Webber, né, do Amazing Spider-Man. Falando exatamente nesse filme, eu achei que o Andrew Garfield, que é o novo ator que faz o Peter Parker, eu achei que ele é muito bom, eu sou fã desse ator, desde outros filmes dele, como A Rede Social, por exemplo. É um ator que trabalha muito bem, apesar de ser novo ainda, tem uma carreira muito promissora no cinema, e ele faz muito bem o Peter Parker. Eu acho que esse Peter Parker, não desmerecendo o trabalho do Tobey Maguire, que também é muito bom, mas esse Peter Parker, e eu quero que você analisa, Peter com Peter, né, de Sam Raimi e Mark Webber, eu gostaria de saber o seguinte: o Peter Parker agora eu achei mais esperto, como a gente já falou anteriormente. Tem gente até no grupo aqui falando que o outro, o Peter Parker de Tobey Maguire, era um pouco bocó, bobão, panguão. Como é que é isso, Edson? Então, como eu falei, o meu Homem-Aranha, o Tobey Maguire, ele tentou manter a linha do tradicional, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão, do Homem-Aranha tradicional. Que é o cara que nada dá certo, perde as mulheres, vive apanhando, não consegue arrumar emprego, sempre tendo problema lá com o JJ. Então manteve-se essa linha. Ele realmente é bobão na revista em quadrinhos antigos. Daquele jeito lá. Claro que aí você está pegando na época em que ele virou o Homem-Aranha. Porque hoje, se você seguir a linha hoje, por exemplo, esse aqui é de agora. Quer ver? Esse aqui é de agora, né? E do Aranha, então esse Homem-Aranha aqui, que está até encapado, nem abriu. Nem abriu ainda. Né? Mas esse Homem-Aranha aqui, ele segue a linha do Tobey Maguire. Então hoje já é adulto, trabalha numa grande empresa, atualmente ele está ganhando até dinheiro, né? Que essa aqui é a última que lançou, né? Certo? Agora, esse Homem-Aranha da nova franquia Ultimate já segue essa linha que eu falei do Ultimate Spider-Man. Aí sim, no Ultimate Spider-Man, ele já é um cara mais safo, ele é um CDF mais antenado com o mundo, entendeu? Ele já é um nerd mais ligado com essa questão do namoro, do ficar. Ele... mais esperto, digamos assim. E outra coisa, uma coisa que eu achei interessante é que mostra o adolescente, o cara acabou de ganhar poder, entendeu? Então muita gente fala assim, mas já foi contando pra Gwen. Falando no poder, por exemplo, você falou uma coisa bacana, uma diferença muito grande nesses dois filmes, apesar da história ser muito semelhante com a do próprio Sam Raimi, do primeiro Homem-Aranha, quando Peter Parker descobre os poderes, né, aquilo, ele começa a descobrir os poderes de uma forma mais natural. Lá no do Sam Raimi eu vejo que ele vai com o intuito de tentar subir na parede, ele vai com o intuito de tentar pular de um prédio para o outro, já sabendo da capacidade que ele tem. Nessa nova versão eu vejo que o Peter Parker, do Andrew Garfield, ele já descobre os poderes de forma natural. Tanto que ele já sabia que tinha poder, mas demora um tempão para ele começar a escalar as paredes. Ele começa a pular, ele vê que ele pula e tudo. Então assim, apesar de uma certa forma isso ter sido mostrado, a descoberta dos poderes nessa nova versão de uma forma rápida, mas o fato de cair a ficha dele, que olha, eu sou Homem-Aranha, eu posso subir, escalar paredes, eu posso escalar prédios, pular de prédio para outro, é mais demorado, é mais natural, é uma coisa... E aí entra uma questão que é a célebre frase do Tio Ben, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Que muita gente está reclamando que não tem nessa nova versão, né? Aí é aquela coisa, tá implícito na conversa que o Tio Ben tem com ele. Porque na primeira versão, o Tio Ben fala com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, naquela ideia lá da luta, e aí ele não detém o bandido, e por causa disso o bandido mata o tio. E logo então ele vai atrás do bandido, aí segue então nessa aqui, essa transição demora um pouco mais, já mostra mais esse conflito dele de ter sido, entre aspas, né, abandonado pelos pais, ter sido criado pela tia do Tio Ben, esses conflitos, né, de que, pô, agora eu tenho muito poder, o que eu vou fazer com isso? Então,
No primeiro filme mostra ele usando para benefício próprio. Ah, vai lá lutar para ganhar dinheiro e tal. Nesse já não mostra. Já mostra essa coisa mais natural. Essa coisa, pô, tem poder. E aí que é o lance do metrô, né? E aí segue também essa nova linha. E uma coisa interessante é justamente essa discussão que ele tem com o tio, que faz com que ele vá para a rua e o tio vai procurar. E ali então que começa essa questão de, pô, mas eu tenho que usar isso para uma outra proposta.